Olá, queridos irmãos, meu boa noite. Neste pôr do sol não estou podendo fazer a mensagem ao vivo para vocês, por isso estou fazendo a mensagem antecipada aqui aonde eu estou, para que você possa ter um momento espiritual nesse sábado, ter um momento de reflexão, um culto com Deus. Então vai aí meu boa noite a vocês, um feliz sábado. Eu estou gravando esta mensagem e eu estou nesse momento lembrando de que Deus nos dá a oportunidade, né, da vida. O ano começou, né? Nós temos aí tantas coisas boas que já aconteceram para todos nós, e isso tudo mostra que Deus tem um grande plano, que Ele tem um projeto para a vida das pessoas. Mas Deus não pode fazer nada se você não se envolver nesse projeto, né? Então, gostaria de te perguntar algumas coisas, né? Essa programação que a gente faz, você está vendo que eu estou dirigindo aqui, estou numa das estradas aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, e não fique preocupado que eu esteja sendo imprudente, porque eu estou praticamente mais olhando aqui para a estrada do que para vocês. Está chovendo agora, mas uma pergunta é o seguinte: para você estar envolvido nesse projeto de Deus, a pergunta é: você de fato conhece o que Deus tem planejado para a sua vida? Existem as coisas gerais que Deus planejou para todo mundo, que é a salvação, a vida eterna, o perdão, né? Então isso tudo Ele colocou na sacolinha de projeto de vida para você. Mas tem coisas específicas, diferentes. Por exemplo, estou com a minha esposa que está ao meu lado. Dá um oi aí, o Josi. Olá. Aí, a Josi. Então Deus tem um plano para a Josi, um plano para o Areli, um plano para minhas filhas, a Raíssa, a Milena, né? Os namorados, uma filha está noiva, é o Vitor, namorado da Raíssa. O Juliano está namorando a Milena. Então são projetos individuais, né? Então, para você estar engajado, você sabe sobre o projeto de Deus para a tua vida, tem muita coisa que você não vai saber, né? Ainda. Tem muita coisa que você não vai conseguir descobrir agora. Mas você precisa ter a maior parte daquilo que Deus já planejou meio que no mapa da tua vida, né? Então eu estou indo agora aqui para uma direção, que é a minha casa. Já eu vou chegar lá. Mas eu tenho que ter uma direção, tenho que saber para onde eu estou indo. Por exemplo, eu tenho que saber a velocidade que eu posso utilizar no veículo. Eu tenho que saber o que eu devo fazer, né? São as leis de trânsito, né? Então, mais ou menos isso é uma comparação com os projetos de Deus. Deus tem os projetos, os planos dele para você, os planos gerais e os planos específicos. Segunda questão nesse sábado, né, nesse culto e pôr do sol, em que nível você está destes projetos? Porque interessante, tem gente que nunca sai da primeira fase, nunca sai daquela fase, né, aonde ela começou. E tem o começo, tem o meio e tem próximo da chegada, né? Mais ou menos assim. Você deve saber um pouco, porque, por exemplo, a Bíblia faz uma comparação nesse assunto. Ela diz assim, a Bíblia em alguns momentos ela diz assim: tem gente que ainda toma leite. E ali o apóstolo está usando a expressão para o fato de pessoas que ainda não conseguem comer alimento sólido, por exemplo. Então ainda estão tomando leitinho, né, que é um alimento mais, né, para criança. Talvez as crianças tenham mais necessidade, não nada contra o leite, né? Ali talvez a expressão possa até ser o leite materno, tal, né? Mas aquela alimentação mais simples, porém bem forte, importante. Mas veja, tem um alimento mais sólido, então você parte para uma segunda etapa. Então essa é uma questão: em que fase da vida você está, né? Então
você precisa descobrir, estou um pouco mais, um pouco menos, e não fique chateado se você não está na fase que você gostaria. É importante você saber o propósito de Deus, o caminho que Deus está planejando, e saber que você está conseguindo, né, galgar alguns degraus. É claro que em algum momento, pela tua natureza, você vai ter uns escorregões e vai cair, vai voltar em algum nível. Às vezes eu vou voltar até lá no começo de novo. Mas nunca esqueça de estar no propósito de Deus, porque tantos os que estão bem à frente quanto os que estão começando, se estiverem nos planos de Deus, no propósito de Deus, dirigidos por Ele, estes serão salvos, independente. Só que você pode ser mais útil, né? Uma pessoa que está mais preparada, pensa assim, no Abraão, quando tinha 120 anos, e vai com o filho para o Moriá, ele estava muito mais preparado do que quando aquele rei cananeu perguntou, essa mulher aqui quem é? Então ele falou, é minha irmã, né? Então ele estava menos preparado, né? E ele pôde ser no futuro muito mais útil e mais bênção, né? Então é importante você saber isso, né? E aí por último vem a questão seguinte, quantas pessoas você está ajudando a irem para os propósitos, os caminhos de Deus, né? E esse ano faça um projeto, né? Porque Deus tem um plano para a nossa vida, um plano para a minha vida, para a vida da minha esposa, para as nossas vidas, mas Ele tem também coisa individual, só para a Areli, só para a Josi, e Ele tem só para você. Só que isso não é só para a gente, tem tanta gente aí que precisa saber que Deus tem um plano, um projeto, né? Que Deus quer que você cresça, que você vá numa certa direção, que você faça isso, né? Então ajude estas pessoas, muita gente, né? Esses dias eu entrei numa casa, mesmo de férias, e eu vi lá que aquela mulher tinha um santinho, né? Na verdade era uma estatueta de uma santa, né? E então ela era devota àquela santa. Interessante, ela é muito fiel àquilo. Será que alguém consegue ajudá-la a crescer mais e entender algo mais e entender o plano maior de Deus? Isso é importante. Então a gente não pode se contentar só com a vida que a gente está tendo, né? A gente não pode se contentar, a gente precisa ajudar outras pessoas. Um grande abraço para vocês e um feliz sábado, que Deus abençoe. Eu não vou fazer oração porque de fato ia ser muita imprudência aqui fazer uma oração, fechar os olhos, aí a coisa ia azedar. Mas Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, tchau, tchau!